Galera, antes de começar o vídeo, peço que se inscrevam, curtam e ajudem compartilhando os vídeos. Assim, vocês estão incentivando para que eu traga mais vídeos para vocês. E se vocês tiverem histórias que queiram que eu traga aqui para o canal, podem mandar escrita ou em áudio para o e-mail que está aparecendo aqui na tela. Dito isso, vamos para a história de hoje. Casos de assombração são muito frequentes, mais do que se imaginam. Essas criaturas incorpóreas atormentam, aterrorizam e até mesmo chegam a causar graves danos a moradores do local onde essa entidade se localiza. Se você acredita ou não, é com vocês, mas o que irei contar aqui é a mais absoluta verdade. Então, fique com essa terrível história. No ano de 1956, na cidade de Battsea, Londres, Rua Wycliffe, número 63, havia uma casa aparentemente comum. Nessa casa morava a família Hitchens, uma família aparentemente comum da classe trabalhadora. Wally, o patriarca da família, era um motorista alto e magro. Havia também sua esposa Kitty, uma ex-funcionária de escritório. A mesma era cadeirante devido a uma artrite crônica. Lá também morava a avó, Ethel, conhecida localmente como Velha Mãe em Gats. Eles tinham 2 filhos. O mais velho, filho adotivo John, já na casa dos 20 anos. E finalmente Shirley, a filha de 15 anos de Wally e Kitty. Como falado, era uma família bem comum para os padrões da época. Porém, o que eles não sabiam é que eles estavam prestes a presenciar eventos macabros em sua casa. Esses eventos aconteceram ao longo de 12 anos seguintes. No final de janeiro de 1956, Shirley encontrou uma chave de prata ornamentada debaixo de seu travesseiro, deixada lá para ela. Mas ao perguntar à família, ninguém havia feito isso. E o que era mais estranho nisso é que essa chave não cabia em nenhuma fechadura da casa. Na mesma noite, começaram os barulhos estranhos, estrondos ensurdecedores que ecoavam pela casa, sacudindo paredes, derrubando quadros no chão e até mesmo moviam móveis. Os sons eram tão altos que os vizinhos reclamavam, e Shirley mais tarde imaginou que os sons vinham debaixo da casa. Os ruídos aumentaram e continuaram por semanas, mas agora com um novo som de arranhão nos móveis, atormentando dia e noite a família, que apavorada nem mesmo conseguia dormir. Nem a polícia e nem a família conseguiam descobrir de onde vinham os ruídos, e vários fotógrafos e repórteres vieram visitar a casa, mas eles não conseguiam se sentir bem ao entrar lá. A teoria que os ruídos estavam sendo causados por uma presença sobrenatural, um poltergeist, surgiu. Então, a família resolveu nomear essa entidade com o nome de Donald. Com o passar do tempo, a atividade dentro da casa se tornou mais violenta. Várias testemunhas afirmaram ter visto lençóis voando das camas, chinelos andando por conta própria, como se alguém estivesse calçando, relógios flutuando no ar, potes e panelas sendo jogados nos quartos e cadeiras se moviam pela casa. Ficou claro que Donald estava obcecado por Shirley, pois os ruídos e eventos sobrenaturais a seguiram até o seu trabalho. E começaram a acontecer coisas paranormais ao redor da garota. A própria Shirley foi testemunha quando se viu movendo-se involuntariamente em sua cama ao redor do quarto por vários membros da família e vizinhos. A essa altura, a sua associação com poltergeist a levou a perder o emprego e os amigos, e muitos acreditavam que ela estava possuída por um demônio. Nessa época, vários jornalistas começaram a se interessar pelo caso, mas a maioria queriam apenas provar que a garota estava criando a história. Uma tentativa foi feita pela BBC para contactar Donald no horário nobre da TV, e a assombração foi até comentada na Câmara dos Comuns, uma espécie de Câmara dos Deputados de lá. No início de 1956, o investigador paranormal Harold Shibet foi atraído para o caso. O homem era inspetor de impostos durante o dia e entusiasta do paranormal à noite. Ele era bem conhecido e tinha muitos amigos influentes, como o autor Arthur Conan Doyle, o pesquisador psíquico Harry Price e o escritor de ficção científica Arthur C. Clarke. Ele passou dias e noites gravando eventos na casa
e acabou se tornando um amigo próximo da família. Ele até mesmo escreveu um livro detalhado sobre o caso, que nunca foi publicado. Mas com o passar do tempo, o comportamento de Donald se tornou cada vez mais violento. Os quartos foram encontrados supostamente destruídos, aparentemente incêndios espontâneos, tão graves que hospitalizaram Lori, e começaram a aparecer nas paredes escritas símbolos de cruzes e flores de lis. Então, sem saber mais o que fazer, exorcismos foram tentados e a polícia iria verificar a casa. Porém, misteriosamente, Donald começou até a distribuir cartões de Natal. Disse que a família aprendeu-se a comunicar com o poltergeist, inicialmente usando cartões do alfabeto e tocando um certo número de vezes para significar sim ou não. E em março de 1956, por meio de correspondência, uma carta escrita e endereçada a Shirley, que dizia: Shirley, eu venho. A partir de março de 1956, Donald deixou bilhetes pela casa, ordenando à família que fizesse coisas como vestir Shirley com determinadas roupas e entrar em contato com o famoso ator Jeremy Spencer. Isso levou tudo aquilo a um outro nível. Em uma carta manuscrita datada de maio de 1956, Donald se identificou como Louis Charles, da França, que, segundo rumores, escapou do cativeiro durante a Revolução Francesa, em vez de morrer prisioneiro aos 10 anos, como mais tarde se provou. Donald, ou Louis, usou várias frases elaboradas em francês em sua carta e afirmou que havia se afogado a caminho do exílio na Inglaterra. Sua história, por mais fascinante que fosse, era frequentemente mutável e contraditória. Depois de um tempo, Shirley se casou e deixou a casa dos pais. Em 1965, quando a presença de Donald estava diminuindo. Em 1967, ela deixou Londres completamente e em 1968, parecia que Donald finalmente havia partido para sempre. Ao longo desses 12 anos de assombração, cerca de 3 a 4 mil mensagens escritas foram entregues à família, com impressionantes 60 mensagens deixadas por dia no auge do caso. Especialistas em caligrafia analisaram as cartas e concluíram que quase certamente foram escritas por Shirley. Mas, e vocês, o que acharam dessa história? Comentem aqui embaixo, curtam e nos ajudem compartilhando. E se vocês conhecem casos assombrados, de lobisomens, discos voadores ou assombrações, deixem aqui o comentário embaixo, que eu terei o prazer de trazer essa história para o canal. Agradeço a todos que assistiram até o final e até o próximo vídeo.